Muito bem, meus irmãos. Agora no terceiro tópico que vamos trabalhar, o terceiro e último tópico desse nosso resumo. Veja, aqui é somente um resumo daquilo que a gente tem visto na nossa formação do grupo Auxílio dos Cristãos. Eu tenho falado aqui, estou falando aqui de uma maneira até muito rápida, apenas para que a gente tenha conhecimento de onde já estamos. Não é você que começa agora conosco, que está participando no início dessa caminhada, precisa saber isso. Nós começamos falando sobre a graça. A graça de Deus nos é derramada por meio do batismo. Esse batismo nos faz filhos de Deus. E para viver na graça de Deus, a gente precisa, então, obedecer e viver de acordo aos mandamentos da lei de Deus, viver de acordo àquilo que a igreja nos inspira, né? Eu não posso querer viver na graça fazendo contrário daquilo que a igreja me ensina. E para se manter nessa graça de Deus, para se manter na vida da graça, depois da queda, às vezes a gente teve uma queda de um pecado grave, teve que fazer uma boa confissão, voltou para a graça de Deus. Eu preciso então exercitar as virtudes. O que é uma virtude? Virtude são forças. Vou usar a palavra virtude como força. É um modo de viver, de se esforçar mediante também a graça de Deus para corresponder ao amor de Deus e também ao amor pelo próximo. A virtude nasce no coração daquele e daquela que está vivendo na graça. Um exemplo. A pessoa que passa a viver na graça de Deus, que passa a ter uma amizade com Deus, uma intimidade com Deus, ela começa então a se policiar naquilo que fala, né? Então, se era muito falador, se era muito fofoqueiro, fofoqueira, é uma coisa que a gente acha que é bobagem, mas isso fala muito na nossa vida, né? Se era muito de julgar, então começa a combater dentro de si esses maus jeitos, né? Aquilo que vem até mesmo a nos afastar de Deus, que julgar é pecado. Tanto é que nosso Senhor fala no Evangelho, não julgueis para não ser julgado. E muitas vezes nós temos um vício que quase que é inconsciente de falar de tudo, de resmungar de tudo, de comentar sobre tudo. Então aquele que quer viver na graça de Deus, é que eu só estou trazendo um exemplo, viu gente, para a gente entender. Aquele que quer viver na graça de Deus começa a fazer o contrário, começa a praticar a virtude contrária a quem fala muito, a quem julga tudo. E qual é a virtude contrária de quem fala muito? A virtude do silêncio. O silêncio diante daquilo que a gente não pode falar, diante daquilo que a gente não sabe o que significa, o não julgar o outro. Isso tudo é uma luta para fazer a virtude acontecer em nós. Mas sem rezar ninguém consegue. É por isso que existe a oração de meditação. A igreja fala muito, muito, muito da oração de meditação. Ao longo da formação na Diocese de Amargosa, nós vimos muitas vezes os padres, os bispos que por aqui passaram, sempre incentivando o povo a fazer, por exemplo, a oração orante, a leitura orante da palavra de Deus, que é a Lécio Divina. É quando você pega um versículo bíblico e se coloca na presença de Deus, invoca a Santíssima Trindade, o Espírito Santo, se precisar canta, relaxa, se coloca na presença de Deus numa postura que você não fique cansado ou cansada, e você lê aquele texto uma vez, duas vezes, 3, 4, até 5, se for necessário, procurando ali naquele texto uma palavra que mais está te tocando. Então depois que você é tocado por uma palavra, por um versículo naquele texto, você começa a fazer agora uma meditação. Meditar o contexto que aquela palavra foi dito, o porquê que nosso Senhor usou daquela palavra, o que é que significa aquela palavra no seu coração, que efeito aquela palavra tem na sua vida. Então, quando você começa a fazer a leitura orante da palavra de Deus, não é você quem fala, é Deus quem fala. E Deus tem muitos modos de falar. E São Jerônimo diz que na oração vocal a gente fala, mas na palavra de Deus é Deus quem fala.
Então, quando a gente está com a palavra de Deus aberta diante de nós, e um versículo nos toca, nós precisamos então perguntar a Deus: Senhor, por que esse texto me tocou? Por que a descida da árvore que Zaqueu desceu me tocou tão profundamente? Por que aquela palavra que Nosso Senhor disse, aquela viúva, me tocou também tão profundamente? Então você começa a encontrar na sua vida onde é que aquela palavra se encaixa. Né? Se é uma palavra de cura, se é uma palavra de libertação, se é uma palavra de correção, que muitas vezes pode ser uma palavra de correção também, correção. Isso aí também é meditação. A igreja nos fala de 4 passos nessa oração. É a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Né? É quando eu pego a palavra de Deus e começo a meditar sobre essa palavra, leio, releio, procuro ler lentamente, me colocando na presença de Deus, dizendo: Senhor, me inspira, me mostra a tua vontade nesse texto. Qualquer texto bíblico. É bom que seja curto de início. Né? A gente que não tem muita prática de fazer, deve fazer com textos curtos, e aí vai colocando aquela palavra no centro da nossa vida. Os círculos bíblicos ajudam muito nesse sentido. Mas o círculo bíblico é uma oração comunitária. Não se faz assim, não é para fazer sozinho. Mas ali está o início da leitura orante da palavra de Deus. Mas existe outras formas também de fazer meditação. Você pode fazer uma meditação com uma leitura meditada. Quando você pega um livro inspirado, um livro de um santo, um livro de um autor espiritual, vou dar o exemplo aqui de um livro como A Imitação de Cristo. O livro A Imitação de Cristo, depois da Bíblia, é o livro mais vendido do mundo até hoje. Depois da Bíblia. A Imitação de Cristo é um livro de espiritualidade. E você pega aquele livro, escolhe um tema, um capítulo, e vai lendo bem lentamente aquilo, e vai rezando com aquele autor, com aquele homem, com aquela pessoa que foi inspirada por Deus para colocar palavras tão bonitas ali naquele texto e que nos faz realmente pensar sobre a nossa vida. Isso aí é uma oração de meditação, mas ainda não é a meditação em si, mas é uma leitura meditada, uma leitura espiritual. Eu me deixo conduzir por uma outra pessoa por meio da leitura. Aqui eu trago outros livros, como, por exemplo, o do doutor São Francisco de Sales. Ele tem um livro muito interessante chamado Filoteia. Filoteia é um livro onde São Francisco de Sales vai guiando a pessoa num caminho espiritual por meio de várias leituras espirituais. Além dele, nós temos Santa Catarina de Sena com suas cartas, com o diálogo A Divina Misericórdia, e tantos outros livros de espiritualidade que a gente também pode rezar, que nos ajuda a rezar. Isso se chama leitura espiritual, leitura meditada. Né? É quando eu leio aquela palavra e começo então a me perguntar o que é que significa e começo a rezar com aquela palavra. Veja que eu posso fazer isso com a palavra de Deus, que já é a lécio divina, a leitura orante da palavra. Posso fazer isso também com uma leitura de um santo, de um texto, de uma meditação. Tem um outro santo muito bom para isso. Eu estou citando apenas os doutores, para que a gente possa entender. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, São Francisco de Sales, e agora um outro que eu cito também como inspiração para a nossa oração é Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso de Ligório tem muitos textos de meditações. Né? A gente pode depois ver uma forma de conseguir alguns textos desses para que vocês tenham conhecimento desse texto e comecem então a pegar gosto pela leitura meditada. Porque a leitura meditada é um passo para a meditação em si. Veja só, a meditação, meus irmãos, é algo que não é tão simples da gente começar. A gente precisa pedir muita graça a Deus para alcançar o nível da meditação da palavra de Deus, da meditação das verdades eternas no nosso próprio coração. Por exemplo, Santa Teresa de Ávila chegou a dizer que ela levou 14 anos lendo livros espirituais sem conseguir meditar. Ela não conseguia meditar se não tivesse um livro em suas mãos. Então veja que para poder meditar não é assim de uma hora para outra. Né? Então a gente que já reza o terço, começa a meditar um pouquinho no terço, começa a meditar com a palavra de Deus, começa a meditar com a leitura de um santo,
e pedindo inspiração a Deus para uma hora a gente poder meditar por si mesmo, deixando-nos conduzir apenas pela graça de Deus. E aí, nesse processo de meditação, que nós vamos trabalhar muito no grupo ainda isso, é um processo que se dá com o autoconhecimento. O autoconhecimento diante de Deus. E a gente reconhece a infinita misericórdia de Deus, a infinita graça de Deus. Eu faço ali um ato de fé. Eu creio firmemente que há um só Deus, em três pessoas realmente distintas. Eu faço um ato de fé. Depois desse ato de fé, eu faço um ato de humildade, dizendo: Senhor, eu sou um pecador, eu preciso do teu auxílio, vinde em meu socorro. Quem vai rezar os salmos começa sempre dizendo assim: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. É um ato também de fé, é um ato de esperança, é um ato daquele que está ansiando por Deus. Os salmos também nos ajudam muito a avançar no caminho da meditação. Cada salmo daquele que está na Bíblia, antes de ser escrito, ele foi meditado, ele foi rezado, né? Quando o salmista diz assim: quando terei a alegria de ver a face de Deus? Não é à toa, meus irmãos, ali foi algo fruto de meditação, de experiência profunda com Deus. Então, quando eu me coloco na presença de Deus, eu começo a entender por meio da meditação as verdades de fé. E essas verdades de fé que a igreja me ensina, vai ganhando no meu ser, na minha vida, no meu espírito, vai ganhando força. Por exemplo, quando a igreja diz assim, já estou finalizando esse vídeo também, mas quando a igreja diz assim, Maria Santíssima é sempre virgem, é um dogma de fé, né? Então a gente começa a meditar sobre isso, sobre essa entrega de Nossa Senhora. E aquilo que era a verdade da igreja, agora também faz parte do edifício da minha fé. Também é verdade para mim. Já era verdade porque é verdade para a igreja. Mas agora eu sei por que é verdade. Quando a gente, por exemplo, pega o credo, a oração do creio, ela é dividida em 12 artigos. Então eu pego ali o primeiro artigo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então eu começo a meditar sobre esse Deus que cria, esse Deus que poderia não ter criado nada. Deus não depende de nada. Deus não precisa de nada. Deus somente a si basta. Mas Ele ama muito, Ele ama infinitamente. Deus transborda de amor por nós. Então Deus resolve criar. Deus cria, faz a sua criação. Deus cria os homens. Deus, depois que os homens pecam e caem, Deus resgata estes homens por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz. Deus santifica esses homens e essas mulheres ainda depois do sacrifício da cruz. Então tudo isso são temas de meditação profunda da nossa fé. Para que a gente não viva a nossa fé como papagaios, né? A gente repete que Deus é criador do céu e da terra, mas nunca parou para meditar sobre isso. A gente repete que nós cremos na comunhão dos santos, mas a gente não sabe o que significa de verdade a comunhão dos santos. Nunca parou para estudar um pouquinho sobre isso, para meditar sobre isso. A gente repete por aí que é católico, mas a gente não sabe de verdade o que é que significa esse nono artigo de fé. Creio na Santa Igreja Católica. Veja só, o que é crer na Santa Igreja Católica? Então tudo isso, meus irmãos, são temas de meditação e nós aqui no Grupo Auxílio dos Cristãos, se Deus nos permitir, vamos, à medida que formos avançando na formação, no aprofundamento, vamos trazendo esses temas, essas realidades para dentro da nossa vida pessoal e também da nossa vida comunitária. Olha, você que já é de pastoral, vai ter uma ressignificação à sua vida pastoral. A partir do momento que você começar a aprofundar mais e mais e mais aquilo que você já tem feito tão bem, você já faz bem aquilo que faz, mas ainda é possível aprofundar mais aquilo que você faz. Aquilo que eu faço, eu ainda posso fazer melhor. Mas para isso eu preciso do auxílio da graça de Deus. Entenda bem, vou finalizar esse vídeo dizendo isso. Não se trata aqui de estar fazendo errado e agora vai fazer certo, não é isso. A espiritualidade, existem muitos tipos de espiritualidades, muitos tipos.
Mas chega uma hora da nossa vida que a gente precisa avançar, que a gente precisa, como diz São Paulo, deixar de se alimentar com aquilo que é alimento para criança, que é o leite, para receber alimento mais sólido, né? Alimentos mais densos, que nos alimentam com mais profundidade. A gente não pode pegar uma pessoa que está iniciando na vida de fé e trabalhar temas como estes. A gente precisa, então, passar primeiro o leite da espiritualidade, apresentar a oração vocal, falar da oração do Santo Terço, das devoções, e aí a gente vai avançando nesse processo de evangelização para que a pessoa possa cada vez mais ir se tornando maduro e madura na sua caminhada de fé. Deus nos quer, meus irmãos e minhas irmãs, homens e mulheres maduros na caminhada de fé. Eu agradeço a oportunidade e nos colocamos à disposição também, se caso haja perguntas, pode colocar no grupo do WhatsApp ou levar para o nosso encontro da próxima terça-feira, daqui, nesse caso, a 15 dias, para que a gente possa nos encontrar.